Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Muito boa noite, começa mais um programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, sempre discutindo a cidade e os problemas que a envolvem e também sempre trazendo pessoas inteligentes, pessoas que conheçam a cidade e que também possam dar a sua opinião com autoridade. Hoje teremos três personalidades muito interessantes e totalmente diferentes uma da outra. No primeiro bloco vamos conversar com Edmilson Girão, ele que é presidente do Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário de Guarulhos e toda a região. No segundo bloco, vamos conversar com o poeta e jornalista Zezinho França, muito conhecido na cultura aqui de Guarulhos. E no último bloco, imperdível, vamos conversar sobre segurança com Albino Peixe, presidente do Consegue Cumbica, ele que luta muito pela segurança da nossa cidade, pelo menos fazendo a sua parte. Mas vamos primeiro conhecer esse grande trabalhador, essa pessoa que batalha muito por uma das profissões, olha, que muitas vezes não é tão valorizada, mas é muito importante, principalmente nesse momento que a cidade cresce tanto. Vamos conversar com Edmilson Girão, presidente do Sindicato dos Funcionários, dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário. Boa noite, presidente. Boa noite, você e todos os espectadores. Eu sou Edmilson, eu vim do Nordeste, em 1977, mês de julho, onde eu instalei aqui na Vila Endes. Fiquei aí, estou aqui há 33 anos. A cidade modificou muito, Edmilson, daquele tempo para cá, não? Muito, muito. Quem viu, quando eu cheguei aqui, quem veio hoje, das 7, e quem veio hoje, modificou muito. E você veio em 77, e no mês de julho, que é um mês de frio, como nós estamos hoje, né? Positivo. E você, Edmilson, quando você veio para cá, você começou a trabalhar no quê? Eu fui tecelão, trabalhei de metalúrgico, trabalhei em firma de lixa aqui em Macedo, ali na Norton. Caramba. Trabalhei na Estrela, trabalhei de açougueiro, fui açougueiro. Meu pai lá é açougueiro aqui, fiquei de açougueiro. Quando nasceu meu primeiro filho, eu era açougueiro. Apesar eu fiz de tudo um pouco. Você fez um pouquinho. Como é que você chegou até o Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário? Foi pela Construção Civil ou foi pelo Mobiliário? Pela Construção Civil. Construção Civil, porque gozado que eu passava de frente a Gail e eu dizia, nunca eu entro nessa firma, só tem muito barro, e eu tirava aquele barato. Um dia eu estava em casa e passei lá de frente, então eu peguei a filha que estava lá, estava desempregado, né? Aí eu disse, o cara chegou minha vida e disse, você quer trabalhar? Eu disse, quero. Vá para casa e volte à noite. E até hoje estou lá, vai 23 anos. Caramba! Bom, e o Edmilson, ele acabou sendo presidente do sindicato, hoje está nesse sindicato, e Guarulhos tem crescido muito, viu? São muitas construções, são muitos prédios, e para isso é necessário muito pedreiro, muito servente de pedreiro, muita mão de obra. Como é que é o pedreiro hoje e o servente hoje? Ele é diferente de 10, 20 anos atrás, Edmilson? É obrigado a ser, porque hoje o governo estadual, o governo federal, o governo municipal, tudo dá condições para eles estudar, porque hoje eles querem um pedreiro qualificado. Que antigamente, você fazia uma casa, você pedia 10 caminhões de areia, 100 sacos de cal, 100 sacos de cimento e sobrava metade. Hoje ele não pode fazer mais isso, ele quer... O cara qualificado, tem o Senai que está dando aula, tem a prefeitura que tem a Torricelli que também tem escola para pedreiro, dá condições para o trabalhador. Ele tem que se interessar mais, que é para... o mercado hoje está sendo falta de profissional. A categoria cresceu muito? É muito grande a categoria hoje? Vamos falar sobre o seu sindicato, na sua região. Cresceu muito? Cresceu muito, porque quando eu cheguei aqui, quando eu peguei o sindicato, na época tinha uns 15, 16 mil. Hoje está 35 mil.
E é fácil conversar com esse seu público, esses pedreiros, é mais fácil hoje? Eles entendem mais a linguagem da necessidade de estar sindicalizado ou de estar agregado para ter mais força, ou ainda é muito complicado? Não, sim, entende. Eles hoje respeitam o sindicato, sabem que com o sindicato já é ruim e sem o sindicato era pior. Eles sabem que a gente tem um trabalho sério lá dentro, a gente faz tudo por ele. Aqueles que não tá ainda... não sabe o direito dele, a gente explica para ele, nós jornal, nós solta panfleto nas obras, para ele tentar ler o direito que ele tem, que ele não sabe, como você falou antes do programa, ele não sabe, tem deles que não sabem o direito, o valor que ele tem. Ele tem um valor muito grande, ele hoje, se tem ideia, um trabalhador hoje ele tem o que comer, ele tem o que beber, porque muita briga nas condições com o sindicato, tem muita briga e conseguiu muita conquista para eles. Hoje o salário do pedreiro aumentou, você considera bom? O salário do mestre de obra e do servente, você acha que considera interessante hoje? Tem aumentado? Roberto, sabe por que é interessante e alguma coisa que é muito bom para o trabalhador? Por quê? Porque o piso salarial não é aquilo. Está 979 do ajudante. 979. Do ajudante? É. O do pedreiro está 1.169, 68 por aí. 1.168. Mas também eles têm uma coisa que eles ganham muito com isso, a tarefa. Uhum. Tarefa eles fazem 4 mil, 5 mil reais de tarefa, mas os patrões são sabidos. Desconta o que está na carteira, ele não paga o que está na carteira, só paga a tarefa que ele faz. Por isso que, graças a Deus, agora, Roberto, eu tinha falado para você antes, que foi legalizado a tarefa. Hoje tem que ser no lerite. Infelizmente, tem muito patrão ainda que muito gato, que não coloca no coisa, mas a gente está fiscalizando, não vai ficar de cima. Nós só quer a melhoria para o trabalhador, porque se está crescendo, o Guarulhos hoje é um canteiro de obra, a gente tem que estar sempre presente do trabalhador, ajudando ele. Vamos mandar um abraço para o nosso amigo Decinho Pompeu, que está ligado no nosso programa, acompanhando e ouvindo aqui o presidente do Sindicato da Construção Civil, Edmilson Girão. Pessoal, também o Adriano, um abraço para o Adriano Silva, aqui do Jardim Dourado, que sempre acompanha o nosso trabalho. Também mandar um abraço para o Antônio que é pedreiro, viu, Edmilson? Ele é autônomo, sempre trabalhou como autônomo. Ainda tem esse pessoal autônomo. Um autônomo, ele pode ser sindicalizado? Como é que funciona, Edmilson? Sim, Alberto, pode, porque a gente... Quais vantagens que ele vai ter? Ele tem vantagem, a gente dá convênio médico, nós tem convênio médico, se você tem corte de cabelo grátis, tem coluna de férias, você pode, sua família pode participar desse, ele vai ser sócio, sua família também é. Nós temos dentista grátis que hoje não paga mais nada. Eu fiz um contrato com uma empresa aí, eu pago 7 mil reais, mas o trabalhador não paga mais nada, a não ser o implante. Que beleza! Então, me diz o seguinte, um pedreiro é autônomo, né? Vamos supor, não sei se você tem esses números aí, mas um pedreiro autônomo, vamos supor que ele ganhe R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. Quanto que ele paga, só para ele ter uma ideia, quanto ele pagaria de sindicato, por exemplo? Ele vai pagar R$17 por mês. R$17. R$17? Isso. E vai ter todo o suporte de advogado, de tudo? Positivo, tudo. Mas ele pagando esses R$17, ele vai ter direito também à colônia de férias? Vocês têm colônia de férias? Vai ter direito a tudo. Ele é um sócio igual, ele só não pode votar na eleição. Ele como autônomo? Nós não pode votar. Mas ele tem todos esses direitos? Tem todo esse direito. R$17? R$17. Aí, Antônio, interessante, hein? Vai, ó, o sindicato fica ali na rua Santo Antônio, né, na região central da cidade de Guarulhos. Vai dar uma olhada que eu acho que é bastante interessante, hein? Avisa também o pessoal, seus amigos aí que são autônomos. Edmilson, me diz o seguinte, nós estamos falando agora sobre os trabalhadores e quando eu trabalhei muito em fábrica também, trabalhei em fábrica e uma das grandes preocupações
era fazer o trabalhador entender a importância dos EPIs, que são os equipamentos de proteção, né, individual, não é isso? Isso. Equipamento de proteção individual, EPI. Hoje ainda tem esse problema, não? Tem, Roberto. Um pouco é o trabalhador que não quer usar. Mas a gente conversa com ele, põe na cabeça dele que tem que usar, que o que você com o EPI já corre um perigo e sem o EPI muito mais. Então a gente conversa com ele, põe na cabeça dele que tem que usar, porque senão... E a empresa tem uma norma, ela tem que cobrar do trabalhador para usar o EPI. Certo? E tem que dar condições também de trabalho para o trabalhador poder usar, né? Tem umas que não dá, mas quando o sindicato recebe alguma denúncia, nós vamos até a porta da empresa e agir contra eles. Bom, infelizmente é comum ainda trabalhador sofrer acidentes em obras e até morrer. Isso tem ocorrido em Guarulhos, não? Roberto, para ter ideia, semana passada houve um acidente muito grave na empresa Itapema. Um elevador caiu nas costas de um companheiro lá, acho que vai ficar de cadeira de roda esse rapaz, tanta pedra que vai ficar. E já entramos com uma ação contra a empresa, a máquina já está... o sindicato tentou, o fiscal foi lá e como é que eu posso dizer? Autuou a empresa e vai ter muito processo. Vamos pedir indenização até o resto da vida desse rapaz. E outra aconteceu agora na JJO, aqui na rua do Nateca. Morreu um trabalhador na segunda... Ou foi segunda-feira. Segunda ou foi sexta-feira. Entrou... pra você ter ideia, o cabo de aço pegou no pescoço dele e a cabeça dele decepou, caiu no chão e o corpo ficou pendurado. Aqui na rua da Nateca? Nateca, na JJO. Era uma empresa de elevador, mas estava dentro da empresa, não importa. É trabalhador da construção civil, estava lá. Então, eu já passei o documento para o Ministério do Trabalho, o meu delegado já entrou com processo, que é o direito da gente fazer isso aí. Primeiro, entrar com processo, procurar a família a partir da manhã, para nós dar todo o suporte para a família, porque por mais que a gente fiscalize, acontece esse tipo de coisa. Infelizmente, é um trabalho perigoso, né? E já foi até muito mais perigoso, né? Bom, infelizmente é esse tipo de coisa. Estamos conversando com Edmilson Girão, ele que é presidente do sindicato dos funcionários, né? Dos funcionários que trabalham em construção civil e do mobiliário também, aqui da cidade de Guarulhos e região. Ele passou algumas informações a respeito da construção civil, mas ele também já me avisou, já adiantou, né? Me lembrou que vai ter uma grande obra que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. O senhor está de olho nisso, presidente? Estou. Então, eu já pedi até com o prefeito hoje, eu conversei com o prefeito, que a gente quer participar dessa reunião que vai ter. Marcamos uma reunião com o presidente da Infraero, o meu amigo companheiro Lemos, que vai acompanhar com a gente, que quer participar dessa reunião com a empresa, porque nós queremos nosso direito de ir e vir lá dentro do aeroporto para fiscalizar as obras lá dentro, que vai ter 7 mil, pelo que eu fiquei sabendo, 7 mil trabalhadores vai trabalhar dentro do aeroporto. Vai ser a maior obra de Guarulhos. Isso é importante porque até valoriza ainda mais o pedreiro, o servente. Agora, para finalizar, aqui só uma última pergunta. Existe ainda o chamado gato, aquele cara que é o atravessador. Ele pega um serviço, depois ele não trabalha, ele contrata o pedreiro. Existe muito ainda esses gatos, atravessadores? Roberto, existe muito. Hoje, para você ter ideia, hoje teve um que trabalha na Trisul. Dia de pagamento ele sumiu para o norte com a carteira do trabalhador, não pagou o trabalhador. Eu ameacei parar a empresa e a empresa Trisul se propôs a pagar todo o direito do trabalhador até quarta-feira. Pagar esse de 16 trabalhadores. O gato sumiu com carteira e tudo do trabalhador. É complicado, hein?
Bom, conversamos aqui com o presidente Edmilson Girão. Girão, obrigado pela sua presença. Eu vi que aqui é gostoso, o papo é rapidinho, né? A gente passa 17 minutos, a gente nem vê. Obrigado pela presença. Roberto, é um prazer estar aqui. Quando você me chama aqui, às vezes eu não compareço porque é corrido, mas sempre nesse horário dá para mim vir, você chamando aí, pedir o seu convite, é uma ordem, eu sempre vou estar aqui com você, precisando de mim, certo, Roberto? Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, vamos fazer o seguinte, estava combinando com o presidente aqui, tem muito pedreiro aqui na região central, eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com ele, a gente vai até o sindicato, vamos filmar o sindicato, vamos filmar as quadras, ele me falou que tem uma colônia de férias, não é isso, presidente? Colônia de férias, para ter ideia, eu tenho colônia de férias no Brasil todo. Não vamos no Brasil todo, vamos só aqui na região. Vamos filmar numas duas aí e vamos trazer as imagens para vocês conhecerem, tá ok? Tá bom, Roberto, muito obrigado, viu? Boa noite para você e todos os espectadores. Muito obrigado. Ó, vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o jornalista e poeta Zezinho França. Ele vai falar sobre cultura e promete falar muito. Vamos ouvir daqui a pouquinho. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E atenção para a oportunidade única. Sobradão Vila Rosália. 3 dormitórios, sendo 3 suítes, todos com armários embutidos. Sala 2 ambientes, cozinha planejada, escritório, dependência de empregada, churrasqueira, garagem para 7 autos, sendo 5 vagas cobertas. Finíssimo acabamento. 243 metros quadrados de área construída. Preço de ocasião. Ligue agora e agende uma visita com os corretores da MR Empreendimentos Imobiliários. 2086-2000, 2086-2000. Ou vá direto ao plantão no local. Rua Nossa Senhora de Lourdes, Vila Rosália, Guarulhos. MR Empreendimentos Imobiliários. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. Oportunidade. Apartamentos novos Eco One, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 1 vaga de garagem, portaria 24 horas, lindo, com muito verde e lazer para toda a família. A 5 minutos do Bosque Maia, a partir de R$ 165 mil. 25 mil de entrada, mais saldo financiado. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3938, Vila Galvão. Telefone 2086-2000. Programa Tribuna Livre diretamente dos estúdios da TV Cantareira, aqui no Alto do Picância. E hoje, pessoas muito interessantes aqui, hein? Já tivemos o Edmilson Girão, que é o presidente do Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário. E agora vamos conversar com um grande jornalista e poeta da cidade de Guarulhos, muito controverso, mas gosta de uma boa confusão. Vamos conversar com Zezinho França. Boa noite, Zezinho. Boa noite, meu querido amigo Roberto Samuel. Boa noite ao telespectador guarulhense. Eu não sou tão arrumador de confusão, não. Eu sou bem polêmico, porque eu falo exatamente aquilo que eu penso e
eu gosto muito da verdade. E as pessoas não gostam muito disso não, né, Roberto? Há muito tempo atrás, cerca de uns 30 anos, ele criou um grupo chamado Letra Viva. Inclusive havia Castelo Hansen e outras pessoas. E ele é um desses fundadores. Como é que está a cultura hoje em Guarulhos, Zezinho França? Você que é poeta. Sou poeta, né? Sou um poeta guarulhense, tenho assim o imenso privilégio de ser poeta guarulhense. O Letra Viva, sim, foi criado, não por mim, mas foram poetas que, a partir do final dos anos 70, com a experiência que o Castelo Hansen trouxe de Mauá, com o Colégio Brasileiro de Poetas, começaram a se reunir numa sala ali na Matriz, ele, o professor Edinaldo Couto, Pedro Brito, e um outro grupo se reunia na Biblioteca Municipal, que era com Isabel Borazani Ângelo, Macedo, Valdir Villanova e outros poetas. Em 82, esses dois grupos se juntaram e criaram o Grupo Literário Letra Viva, que a gente está comemorando 30 anos, e a gente deve comemorar esses 30 anos com uma antologia poética, histórica e um documentário que a gente está começando a produzir sobre os 30 anos. Guarulhos chegou a ser considerada a capital da poesia falada. E foi muito importante o Grupo Literário Letra Viva nessa brincadeira. A maior parte está fazendo poesia no céu hoje, né? Mas estamos o Castelo, estamos aí, tem o Ibrahim, que é fundador, a Isabel Borazani, que é a presidente da Academia Guarulhense de Letras hoje, o Ângelo Macedo. E é interessante que eu não estava por aqui na fundação, eu participei de toda a criação do Letra Viva, mas na fundação eu não estava. Então, meu nominho não está na ata de fundação. Bom, além da poesia, ele também faz teatro. Teatro. Né? E ele me estava comentando que Guarulhos já teve muitos grupos de teatro. Eu me lembro que há 2, 3 anos atrás, quando o então secretário Edmilson Souza conseguiu juntar um grupo interessante. Mas antes disso, já havia gente fazendo teatro em Guarulhos. Como é que é esses grupos? Guarulhos sempre teve uma vida teatral muito intensa. Em 1962 foi criado o primeiro grupo de teatro de Guarulhos, chamava Teatro Amador de Guarulhos, TAG, com a professora Yolanda Coutinho. Ela chegou a ser condecorada com uma comenda em São Paulo pelo trabalho pela cultura de Guarulhos, em 66. Dali surgiram vários outros. Nos anos 70, no começo dos anos 70, havia cerca de 16 grupos que rodavam o Brasil inteiro, faziam sucesso, atores guarulhenses faziam sucesso fora daqui. E um exemplo disso, o próprio Jovino Cândido, que era do Teatro Experimental de Guarulhos, fez vários filmes, fez novela, espetáculo premiado no Brasil inteiro. Em 83 eu venho definitivamente para Guarulhos, apesar que eu fazia algumas coisas em Guarulhos antes. Justamente com o Teatro Experimental de Guarulhos. Em 83 eu venho definitivamente para Guarulhos para dar aula de teatro lá no SECAP, no Parque SECAP no Francisco Antunes Filho, e foi quando eu criei o Grupo Teatral Diz que Acabou, que depois se transformou na Companhia Teatral Peças Raras, que existe até hoje, ou seja, é o grupo de teatro em atividade mais antigo de Guarulhos. Nós tínhamos uma gama, por volta de 88, quando eu fui eleito presidente da Federação Guarulhense de Teatro Amador, nós tínhamos cerca de 82 grupos de teatro ativos. 82? 82. Nós fazíamos a mostra de teatro, desculpa a atual administração de Guarulhos, mas não foram vocês que criaram a Mostra Guarulhense de Teatro. Também não foi vocês que criaram o Festival de Teatro. Também não foi vocês que criaram o Encontro Nacional de Dança, o ENDA, e não foram vocês que criaram as oficinas culturais. Aliás, vocês não criaram. Nós criamos, na época, todos esses movimentos, inclusive a primeira mostra guarulhense de teatro amador, em 1988, congregou 46 grupos de teatro guarulhenses. Interessante. Na primeira fase e na segunda fase ficaram 16. Foram um mês de mostra guarulhense de teatro amador. Essa foi a primeira, em 88, que foi feita não pela prefeitura, porque não tinha nem Secretaria de Cultura na época. Nós tínhamos a Federação Guarulhense de Teatro Amador. Porque quem tem que administrar a cultura é o artista e não o poder público. Naquele tempo nós não tínhamos Secretaria de Cultura e fazíamos muito mais cultura, porque a cultura estava na mão dos artistas.
Não tinha dinheiro, ninguém ganhava dinheiro com isso. Hoje tem muito dinheiro. E o artista guarulhense está completamente esquecido. Hoje não está melhor? Nós temos hoje... Melhor para quem? Para o Catinguelê, para Adriana e Rapaziada, para o Fundo de Quintal, para o Belo com 30 paus. Não, 30 não, 190 mil. Não, vamos fazer justiça. Ele pegou 140 mil. E o resto? O resto ficou com um grupo chamado Os de Paula, Os de Paula. que é filho do netinho de Paula, vai. Ó, mas eu queria falar o seguinte, hoje nós temos o quê? Teatro Padre Bento, bonitinho, bem reformado. Teatro Padre Bento existe desde 1937. Não, mas está reformado, porque senão ficou bonitinho. Nós temos da Vila Galvão, o Nelson Rodrigues. Que foi criado em 77. E temos dois criados na administração do Eloy Petá, que é o Adamastor Centro e o Pimentas. Não está melhor? Não. Por quê? Não, porque não é usado para o artista, pelo artista guarulhense, de fato. E a cultura guarulhense deixou de ser cultura de base, deixou de ser cultura institucional, cultura que cria um processo de inclusão cidadã e cidadania. A arte institucional só tem uma razão de existir: criar cidadania. O poder público não tem que ser empresário de grupo de pagode, grupo de funk, grupo de ninguém. O poder público ele tem que dar cidadania através da arte e da cultura. Uma poesia, um desenho que seja feito através do poder público, através de alguma movimentação do poder público, tem que resgatar cidadania de alguém. Uma pessoa tem que ser tirada do limbo da exclusão social através da arte. E não da maneira que é hoje, que a Secretaria de Cultura gasta milhões e milhões para trazer grupo de pagode, como por exemplo Fundo de Quintal, Catinguelê, para inaugurar pintura de escola. Esse dinheiro poderia estar resgatando cidadania através de oficinas culturais competentes, não como existe hoje. Eu fui assistir alguns espetáculos dessa mostra que está acontecendo aí. Eu sinto pena das pessoas que estão no palco, porque elas não mereciam estar sendo colocadas num palco como o Adamastor sem o mínimo de preparo cênico, dramatúrgico para isso. A irresponsabilidade deste governo com a cultura e com a arte de Guarulhos é uma coisa que a gente tem que repensar. No tempo do De Carlos, do Tomeu, no tempo da direita, como eles gostam de falar, não havia nem Secretaria de Cultura, porque a Secretaria de Cultura foi criada em 1996 a partir de uma luta que eu liderei a partir da Associação dos Artistas de Guarulhos, que eu era presidente. Nós lideramos uma luta e exigimos que o Neftales, apresentamos não só para o Neftales, mas para o Eloy Petá e apresentamos para o Pascoal Tomeu, um compromisso de ser criada a Secretaria de Cultura. E o Neftales, quando ganhou, cumpriu o compromisso conosco e criou. Só que a Secretaria de Cultura, durante 4 anos, ficou sem verba, sem orçamento. Até nos 2 últimos anos tinha um orçamento pífio. E mesmo assim foi feito grandes coisas, como a criação das oficinas culturais espalhadas pela cidade inteira. Porque não adianta você criar equipamento se você não tem estrutura, infraestrutura para aquilo. Se você não oferece o serviço, o equipamento ele fica obsoleto, o Roberto Samuel. É como o Hospital dos Pimentas, que não tem médico. Não adianta ter um hospital daquele tamanho se os médicos que estão lá eles são retirados dos postos de saúde e desabastecem os postos de saúde porque não tem médicos lotados no hospital. O equipamento existe. É como aquele espaço cultural. Sem violeiro. É um violão sem violeiro. É um violão com tocador. Um violão merece um violonista. Né? Falar em violeiro, ele é um bom músico também. Olha só, hein? Esse cara, o que ele faz, hein? Ele é muito bom músico, muito bom cantor. Eu quero registrar aqui que o melhor sarau que eu fui foi no que ele fez, ali na George Street. Eu não me lembro nem o ano, acho que foi 2002, 2000, 2001. Não Era me lembro. um Olha, sarau... uma coisa fantástica. E foi a primeira vez que eu vi alguma coisa reciclada com bom gosto. Toda o enfeite do local foi feito com jornal e saco velho, papel, Tudo reciclado. tudo reciclado. Um negócio
muito bonito. E ali eu acho que eu vi Luzes de lamparina. Exato. E eu vi um samba, eu acho que o melhor samba que eu ouvi foi de um cara lá que ele contava uma história de um jogo de futebol que aconteceu em Itaquá. O pessoal era de Guarulhos, foi lá e o cara foi Arujá. morto. Foi em Arujá. E o cara É foi o morto. Kiko Dinucci. É uma coisa Maravilhoso, fantástica. Kiko Então, Dinucci. Guarulhos tem muita gente boa. Eu acabei vendo esse final de semana os favoritos do Catira. Olha, muito respeitado no Brasil todo. E é de Guarulhos. E de Guarulhos, pouquíssimas pessoas conhecem esse grupo de Catira, não é isso, Zezinho? Mas não é só os nossos amigos lá do Bom Sucesso lá que fazem essa catira maravilhosa. Você sabia que nós temos congada em Guarulhos? Sim, é verdade. Você sabia que nós temos folia de Folia de reis em Reis, Guarulhos? Você sabia que os grandes cantadores de repente nordestino, inclusive o campeão brasileiro Ismael de Souza, mora em Guarulhos? Ninguém sabe disso. Como é que chama aquele da Totônio dupla? do Sertão, tá tudo aqui, é tudo de Guarulhos. Pena Branca e Chavantinho. O Chavantinho morou em Guarulhos. Então, o que nós vemos aqui em Guarulhos tem muito artista. Daqui, nós temos Célia Nascimento, que faz um sucesso imenso. Tem um violeiro chamado Índio Cachoeira. Muito bom, inclusive tocou até com o meu cunhado ontem. O meu cunhado tocou com ele, então um trabalho Índio muito Cachoeira. interessante. Mas aí a gente tem o próprio Kiko Dinucci, que você acabou de lembrar. Kiko Dinucci faz sucesso no Brasil inteiro, com um trabalho espetacular, que é cria do Parque Secap, aliás, cria do Bosco Maciel, que criou nos idos de 1998, ou antes que isso, 97, se não me engano, 96, 97, um grupo no Parque Secap, que se reunia no Clube de Mães, que chamava Chico Sainz. E o Kiko Dinucci, o Fabiano, grandes artistas que saíram deste grupo. Hoje o Kiko é um dos artistas mais respeitados no Brasil. Um dos artistas mais... E é de Guarulhos. Tá? Infelizmente teve que sair daqui para fazer sucesso. Isso não é de hoje, tá? Esse negócio do pessoal ter que sair, isso não é também uma coisa de Guarulhos. Mas o que aconteceu em Guarulhos, voltando a esse assunto, é que os artistas guarulhenses históricos foram completamente alijados de todo o processo de cultura dessa cidade. O senhor secretário, ex-secretário de Cultura, o senhor Edmilson Souza, chegou a dizer para mim, na frente de outras pessoas, quando cobrado pelo fato de eu não mais me apresentar em Guarulhos, que era para eu pegar o meu portfólio, meu currículo e levar para a Secretaria de Educação. Pelo amor de Deus, eu faço cultura nessa cidade há mais de 30 anos. Muito mais de 30 anos. Se eu não tivesse tido um incêndio estranho e tivesse queimado todo o arquivo da Secretaria de Cultura, teria pilhas e pilhas de videocassete e de grande material na Secretaria de Cultura, contando a história não só de mim, do meu trabalho, mas de grandes artistas que foram completamente esquecidos nesses últimos 12 anos, nessa cidade, foram desrespeitados em nome de grandes shows, de grandes eventos e de artistas ligados ao partido que está no poder. Olha que papo legal, hein? Tá vendo? Já passaram 15 minutos, tudo isso? Aí é coisa rápida, hein? Eu falo demais. Não, mas super gostoso o papo. Estamos conversando com o Zezinho França, jornalista, poeta, muito conhecido da cidade, muito polêmico, fala o que pensa e muitas vezes ouve o que não gosta, né? Mas faz parte do jogo. Zezinho, obrigado por você ter vindo aqui, muito gostoso esse papo aqui com você. Vamos falar mais sobre cultura, vou te convidar mais vezes e você tem 1 minuto para falar o que você quiser, não me xingando, tá bom. Bom, eu não vou xingar o Roberto Samuel. Eu quero agradecer a Roberto Samuel, a equipe aqui da TV Cantareira, agradecer a você, guarulhense, e espero realmente que a próxima gestão tenha respeito com os artistas guarulhenses para que você conheça a história da cultura de Guarulhos e possa ter acesso ao trabalho desses grandes artistas. Um abraço. O Adriano Silva aqui está me falando que o Guto e Nando também são de Guarulhos. Eu não sabia, não, Adriano. Ele está falando sobre uma necessidade, aqui está pedindo para eu passar uma informação, gente. Ó, quem tiver uma cadeira de rodas aí, entre em contato com a gente, da produção aqui da TV, parece que tem uma pessoa precisando. Ele chama-se Emerson, um rapaz que teve um acidente, né? Acidente de ônibus. E se alguém puder nos doar, passa para a gente que a gente passa para essa pessoa, tá ok? Obrigado, Zezinho. Próximo bloco,
Albino Peixe, presidente do Conseg de Cumbica. É rapidinho. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. 4 dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, 3 vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E atenção para a oportunidade única. Sobradão Vila Rosália. 3 dormitórios, sendo 3 suítes, todos com armários embutidos. Sala 2 ambientes, cozinha planejada, escritório, dependência de empregada, churrasqueira, garagem para 7 autos, sendo 5 vagas cobertas. Finíssimo acabamento. 243 metros quadrados de área construída. Preço de ocasião. Ligue agora e agende uma visita com os corretores da MR Empreendimentos Imobiliários. 2086-2000, 2086-2000. Ou vá direto ao plantão no local. Rua Nossa Senhora de Lourdes, Vila Rosália, Guarulhos. MR Empreendimentos Imobiliários. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Um prazer muito grande ter você aqui com a gente, hein? Muita gente nos acessando, nos ouvindo, nos vendo. Vou mandar um abraço aqui para minhas 2 filhas que hoje estão aqui, a Gisele e a Jéssica. Aliás, a Jéssica sofreu um pequeno acidente, torceu o pé, mas se Deus quiser tá tudo bem. E também para o Júnior que veio nos visitar aqui, ele que é lá de Jundiaí. E está aqui com a gente. Nesse bloco, temos o prazer de receber Albino Peixe, presidente do Conseg Cumbica. Mas o que é Conseg? Eu até fiz uma pesquisa aqui, ó. Os Consegs foram criados através do Decreto Municipal 23... Decreto Estadual 23.455, de 10 de maio de 1985. Mas, Albino, boa noite. Boa noite. Agradeço o convite, boa noite a todos os telespectadores. Mas me diga uma coisa, o que é um Conseg? Conseg são as pessoas de um determinado local que se reúnem para discutir, para falar, planejar os problemas de segurança pública. Segurança pública num todo. Segurança pública não é só o fato... não é só polícia. Não é só polícia, exatamente, né? Iluminação pública hoje envolve segurança, buraco em rua envolve segurança, segurança de trânsito, tudo, e que em Guarulhos isso é muito esquecido, né? Nós temos muita rua com luzes apagadas, né? O Conseg
Ele serve para isso? Para que o Conseg serve? Na realidade, os Consegues, eles facilitam para a comunidade esse tipo de acesso com os órgãos públicos. A finalidade de um Conseg é para que seja feito dessa maneira, que essas pessoas se unem, que a comunidade se une, se organize e para que planeje todo esse problema de iluminação pública, buraco, lombada, farol, enfim, tudo aquilo que a comunidade necessita. A comunidade, muitas vezes, cobra que a polícia seja uma polícia comunitária, mas a comunidade é muito pouco comunitária, né? Ela não faz um trabalho, por exemplo, como deveria ser feito, de se unir para que cobrasse os órgãos públicos de tudo que eles deveriam fazer. É um absurdo, por exemplo, você andar em Guarulhos, principalmente na região do Conseg Cumbica, que abrange Secap, até o Nações, aquela parte de cidade satélite, e ver o que tem de rua sem iluminação. E nós do Conseg, estamos cansados de pedir, de solicitar, de fazer tudo, pedir para o representante que participa das reuniões do Conseg isso, e nós nunca... Muito difícil se obter que uma região seja totalmente iluminada, totalmente com a solicitação da comunidade que precisa. Estamos conversando com Albino Peixe, presidente do Conseg Cumbica. Conseg Cumbica, mas existem quantos núcleos, quantos Consegs? Existe Cumbica, Vila Galvão, Taboão, quantos? Atualmente são 10 Consegs que existem aqui em Guarulhos, né? Com a nova criação de mais um Conseg na área do 31, estamos com 10 Consegs. Bom, falando em Conseg, não podemos esquecer do argentino. Ele que é um grande batalhador e está ali no Conseg do Bom Clima. Bom Clima. Me diz o seguinte, e ganha alguma coisa para ser do Conseg? Não, isso é um trabalho... Financeiramente, vocês ganham alguma coisa? Não, pelo contrário. Inclusive, até quando a gente conversa com a Argentina, a gente põe do bolso, né, alguma coisa, né? Nós não ganhamos nada, é tudo um trabalho voluntário, é de livre e espontânea vontade mesmo. Mas como é que você faz para fazer parte de um Conseg, Albino? Bom, para fazer parte de um Conseg, o cidadão tem que morar, trabalhar ou estudar no local daquele Conseg, se filiar como membro efetivo do Conseg. Como é que se filia como membro efetivo de um Conseg? Ir nas reuniões do Conseg, após um determinado prazo, ele se torna membro efetivo do Conseg. Ele não pode, ele não deve ficar faltando, ir numa reunião e não ir mais, e isso que acontece normalmente com a maioria das pessoas. As pessoas vão, resolvem os problemas que tem que resolver e acabou. E aí não se interessam mais pela reunião e abandonam. Essa pessoa não pode ser membro efetivo de um Conseg. Bom, você está vendo aí passar aqui embaixo, aqui nas legendas aqui, nossos endereços virtuais, Facebook, Twitter. Segue a gente no Twitter aí, @RobertoSamuel10 no Twitter, tem o Facebook. Todas as informações sobre a cidade de Guarulhos está aqui. E se você também quer fazer parte desse grupo aí, conversa com o pessoal da produção aqui, liga para cá e venha patrocinar o nosso programa para que a gente possa levar cada vez mais informações para você. Estamos conversando com Albino Peixe, ele que é presidente do Conseg Cumbica. E o que consegue o Conseg? Tem conseguido muita coisa, tem conseguido trazer as pessoas para a discussão, trazido mais recursos para essa área. Quais são os frutos? Roberto, Guarulhos é extremamente difícil você discutir segurança pública, porque Guarulhos não tem uma política pública de segurança pública
E boa, os GCMs? né? É uma política de segurança? A GCM ajuda bastante coisa, ela faz um trabalho muito bem feito no que se diz o trabalho que tem que ser GCM. Só que segurança pública não é somente GCM. E hoje, por exemplo, nós temos algumas coisas entre Estado e município que é uma briga que fica discutindo briga partidária, e segurança pública nós não podemos discutir briga partidária. Nós temos que discutir o problema que tem no município. Ora, o município não aceita fazer operação delegada porque vai pôr dinheiro para o Estado, que o Estado que deveria pôr. Enquanto isso é discutido, política partidária são discutidas entre dois partidos políticos, a comunidade fica com os problemas que tem Guarulhos. E Guarulhos, quando nós tratamos segurança pública em Guarulhos, todo mundo diz assim, Guarulhos tem 1.400.000 habitantes. Lê de engano isso. Guarulhos tem muito mais do que isso. Por quê? Nós temos 2 rodovias federais que são avenidas de Guarulhos. São avenidas, correto? A Fernão Dias e a Dutra, nós utilizamos isso constantemente. As pessoas que passam por aí e utilizam dos serviços de Guarulhos, aeroporto e os hotéis 5 estrelas que nós temos, que são os presídios, né? Porque nós temos que chamar de hotel 5 estrelas, porque não é possível. Pô, né? Ninguém, não tem nenhum problema. O cara usa celular lá, usa tudo e não acontece nada, né? E recebe visita ainda. Então, quando nós falamos, nós discutimos segurança, é tudo isso que tem que ser discutido. Ele não pode ser só discutido, por exemplo, roubo e furto de carro, assalto. Nós temos que discutir num todo. E Guarulhos num todo. E que Guarulhos deveria ter o respeito tanto do Estado, quanto de governo de Estado, quanto o governo de município, como um município. Todo mundo, na hora de falar de Guarulhos, elogia Guarulhos, fala que é o 2º município do Estado, o 8º da América Latina, tudo isso. Mas na hora de tratar Guarulhos, trata Guarulhos pior do que um bairro de periferia de São Paulo. Não trata Guarulhos com o seu devido respeito, que tem que ter. Não faz investimento em segurança pública, não faz... Fica, como torna a dizer, fica uma guerra partidária e que nós acabamos tendo sérios problemas. Os consegues, você me perguntou se os consegues conseguem alguma coisa. Conseguiriam muito mais se segurança pública fosse tratada como segurança pública sem ser pública social e não como uma parte partidária. Nós não temos muitos problemas de segurança, nós temos problemas sociais que envolvem na segurança e que isso bem pouco é feito. Você me perguntou sobre a importância sobre segurança pública. Nós temos uma Secretaria de Segurança Pública totalmente omissa, que ela não participa de nada. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender, como presidente do Conselho de Segurança, eu não consigo entender como uma Secretaria de Segurança Pública do município não participa. Bate no peito que participa, sim, mandando um representante nas reuniões do Conseg, mas e daí? Somente isso? Nem o GGI, que teria que ser feito uma reunião por mês, o GGI é o Gabinete de Gestão Integrada, que Guarulhos tem, eles não fazem reunião. Fica que o prefeito não marca, que o secretário não marca, né? Ficam naquela briga e nós não conseguimos absolutamente nada. Só existe reunião quando é para liberar verba. Aí todo mundo convoca as consegues, convoca todo mundo para fazer o GGI. Eu acho isso um absurdo, né? Guarulhos tem que rever, eu acho que a comunidade de Guarulhos tem que se unir,
fazer um trabalho, participar de todos os consegues, tornar esses consegues totalmente eficazes para que consigamos alguma coisa daqui para frente. Estamos conversando com o presidente do Conseg Cumbica, Albino Peixe. Bom, o Adriano está me passando a informação aqui correta. O rapaz que está com problema lá, precisando de uma cadeira, foi vítima de uma bala. Levou um tiro, acabou ficando paraplégico, né? Ladrões aí deu um tiro nele, deixando na cadeira de roda. Realmente um pecado. Bom, eu cheguei a participar de pelo menos 2 reuniões, 2 ou 3 em alguns outros pontos, com o Albino Peixe. 2 pelo menos foi ali no Parque Secap, onde a população pode falar. É mais ou menos, né? O esquema é mais ou menos isso. Vocês montam, trazem as autoridades e a população pode participar. É assim que funciona, Albino? A população não só pode, mas ela deve participar. E tem participado? Tem. Nessas reuniões, nessas 2 últimas... De Cumbica, por exemplo? Nessas últimas reuniões que nós fizemos lá, Parque foi lá no Secap? Secap, lá no Parque Secap, que você participou, ela até foi convocada pela Comissão de Segurança Pública do Poder Legislativo, que é presidida pelo vereador Geraldo Celestino. Então, teve bastante participação das pessoas, mas tem que ter mais, dos síndicos do Secap, do pessoal do outro lado, que faz parte do Paz de Barros, do Jardim Cumbica, da Cidade Satélite, tudo isso deveriam participar dessa reunião, porque só assim nós conseguimos discutir e conseguir alguma coisa para a região. Porque uma pessoa só não adianta. O dia que a comunidade perceber que ela tem uma força muito grande, ela unida e organizada, vai ser excelente. Nós vamos conseguir fazer projetos de segurança. Nós vamos conseguir passar, por exemplo, muitas vezes tem pessoas que falam, não, você quer que a comunidade faça um trabalho que o Estado tem que fazer? Não, não é isso. Eu quero que a comunidade participe. A comunidade tem que participar. Não basta somente deixar para a polícia resolver problemas de segurança. Como eu disse que nós temos um problema social, hoje nós invertemos algumas situações. Hoje, por exemplo, a gente põe um filho na escola para que ele tenha educação. Educação nós temos em casa. Ele tem que ter cultura nas escolas. A escola não é para educar filho. Hoje, nós temos esse tipo de inversão de algumas situações. E hoje, nós temos que começar a ver que hoje o crime compensa. Então, nós temos que mudar isso. Se é um crime organizado, tem que ter a comunidade organizada. E, através dessa reunião de Conseg e da Comissão de Segurança Pública, que, inclusive, dia 30, que é segunda-feira, a última segunda-feira, agora no mês de julho, dia 30, às 19 horas, nós teremos mais uma reunião que eu gostaria que a comunidade fosse, porque nós vamos estar lançando o NAU, que é o Núcleo de Ação Local, onde a gente vai tentar fazer alguma coisa que a comunidade participe ativamente. Bom, já passou o tempo, olha como é rapidinho, hein? O que ele falou é muito interessante, esse núcleo de ação local, é isso? O núcleo de ação local, isso. Né? Muito interessante. Também quero parabenizar pela essa reunião que eu acabei acompanhando ali, que foi convocada pela Comissão de Segurança da Câmara, encabeçada pelo vereador Geraldo Celestino. Teve também o Lima, que é do Conseg, da Vila Galvão, e também trabalha na prefeitura, acabou também auxiliando para que alguns pontos fossem iluminados lá. E o presidente lá, o Albino, também nos ajudando. Albino, obrigado pela presença. Vou chamá-lo mais vezes aqui para a gente discutir um pouco mais sobre segurança. Também aproveitando e convidar na próximo programa, quem sabe o argentino está junto com a gente aqui. Obrigado. Seria um prazer muito grande, seria muito bom o argentino estar junto aí. Gente, muito obrigado aqui pela audiência. Quero agradecer o Adriano, o Nilson Reis, o José Carlos Ferretti, todo mundo que está nos acompanhando. Decinho Pompeu, um abraço para você, meu amigo. Vê se trago você aqui, hein? Logo, logo eu vou te convidar aí para
para bater um papo aqui sobre a cidade de Guarulhos. Gente, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Estaremos aqui na próxima semana com mais gente discutindo a cidade de Guarulhos. Um abraço e até lá.